Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje eu trago para vocês um vídeo que eu já estou devendo há algum tempo, que é a análise dos contratos de Courtland Sutton e Tim Patrick, né? Nossos wide receivers que assinaram aí os novos contratos já com a temporada em andamento, e isso tem aí implicações futuras, né, para as finanças do Denver Broncos, tá bom? Então vamos analisar os contratos aqui de cada um deles, mas antes, só lembrando, né? Se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like e se puder, deixa também o seu comentário para a gente saber o que você achou desse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí pelos valores totais de cada um dos contratos, né? Então temos lá a Courtland Sutton, ele assinou uma extensão de contrato de 4 anos, né? Então o contrato dele vai de 2022 a 2025, e ele assinou um contrato com valor total de 60 milhões e 800 mil dólares, ok? Sendo que desse valor, 34 milhões e 900 mil, né, um pouco menos de 35 milhões, e eles estão garantidos. Né? O bônus de assinatura é de 6 milhões de dólares, então com esses valores, né, dá uma média anual para o salário dele de 15,2 milhões de dólares por ano, e isso significa que esse é o 17º maior salário entre os wide receivers da NFL, ok? E o Tim Patrick, né, ele assinou uma extensão de 3 anos, portanto, o contrato dele vai de 2022, né, ele continua a partir de 2022 até 2024. O valor total é de 34 milhões de dólares, sendo que 18 milhões e meio estão garantidos, né? O bônus de assinatura é de 3 milhões de dólares, e esses valores, né, dão aí uma média anual de 11,3 milhões de dólares por ano, e isso significa que ele tem agora o 28º maior salário entre os wide receivers da NFL. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesses contratos, né, é que em relação àquilo que se paga para wide receivers na liga, ambos os contratos são relativamente uma pechincha, né? São valores abaixo do que provavelmente ambos conseguiriam aí no mercado, né? Se eles fossem aí para free agency, né, na próxima off-season. Então, podemos dizer que em termos de valores totais e média salarial, o nosso querido General Manager George Paton conseguiu fazer aí um belíssimo negócio aí para o Denver Broncos, né? O desempenho deles nos últimos jogos não tem sido dos melhores, eles têm um pouco de culpa em relação a isso, mas a gente já comentou aqui em várias lives que essa queda de produção dos nossos wide receivers decorre primariamente, né, de um coordenador ofensivo, o nosso querido Pat Shurmur, que insiste em colocá-los em situações não favoráveis ou colocar os nossos quarterbacks em situações não favoráveis, o que acaba tendo aí repercussão, né, efeito sobre todo o ataque em nossas skill positions e, naturalmente, sobre os nossos wide receivers, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Em termos de valores totais, pechincha, total. Foi uma grande tacada aí do George Paton. Mas como estão estruturados estes contratos, ok? Vamos ver um a um dos casos aqui, começando pelo Courtland Sutton. Então, aí está a estrutura para vocês na tela do contrato que ele firmou, né? Então, basicamente, aí, né, é uma extensão de contrato, então continua com um contrato aí em 2021 e segue-se um novo a partir de 2022, que se estende até 2025, ok? Então, em 2021 tem poucas modificações, né? O salário base dele vai ser de 2,183 milhões de dólares. Ele tem um bônus de assinatura, né? Que o bônus de assinatura, lembrando, aqueles 6 milhões vai dividir entre o ano corrente mais os 4 anos que vem a seguir na extensão. Então, ele puxou um pouco desse bônus de assinatura para 2021. Então, vai ser aí, neste ano, o valor passa a ser de 1,964 milhões de dólares, né? Não tem bônus de elenco. Então, em 2021, Courtland Sutton passa a contar para o salary cap dos Broncos 4,197 milhões de dólares, né? E se ele fosse cortado nesse momento, ele teria um dead cap de 18,764 milhões de dólares. Ok? A partir de 2022, como é que funciona o contrato dele? O primeiro ano ele tem um salário base bem baixo, ok? De 1,5 milhões de dólares e um bônus de elenco bem gordo de 10,5 milhões de dólares. Em termos de cap hit, isso tem
pouco efeito. Isso aqui é uma jogada que o George Paton deve ter feito muito mais para o fluxo de dinheiro, né, do que sai diretamente do time para o Courtland Sutton, mas em termos de salary cap tem pouca diferença, ok? Então isso mais o bônus de assinatura, né, vai dar um cap hit aí de 13,2 milhões de dólares e ele teria um dead cap de 16,8 milhões de dólares. Esse dead cap aqui a gente já vai ver, ele é um pouco falso, né? Tem uma pegadinha aqui. Em 2023, né, o salário base seria de 14 milhões de dólares, com 1,2 milhões do bônus de assinatura, mais 500 mil dólares de bônus de elenco, então isso daria aí um cap hit de 15,7 milhões de dólares, né? Aparentemente, o dead cap seria de apenas 3,6 milhões de dólares, o que daria uma saída fácil para os Broncos no ano de 2023. Mas aí é que vem a pegadinha, né? Esses 14 milhões de dólares do salário base, eles ficam totalmente garantidos já em março de 2022, ok? Então, como assim, os Broncos teriam que cortar ele já na próxima off-season para não ter que pagar esse valor, o que obviamente não vai acontecer. Então, portanto, o dead cap real aqui seria de 17,6 milhões de dólares em 2023, de forma que você gastaria dinheiro para cortar o Courtland Sutton, né? Você teria que trocar ele para alguém assumir aí essa bucha de 14 milhões de dólares. A partir de 2024 é 13 milhões de dólares de salário base, 1,2 milhões de bônus de assinatura e mais os 500 mil de bônus de elenco, que dá um cap hit de 14,7 milhões de dólares. E aí sim, sem nenhuma pegadinha, né? Um dead cap de 2,4 milhões de dólares. Então aqui você teria uma economia bastante grande de 12,3 milhões de dólares, né? De salary cap em caso de corte. Portanto, a partir de 2024 é onde a saída desse contrato por parte dos Broncos efetivamente está. Em 2025, 13,5 milhões de dólares, 1,2 milhões de dólares de bônus de assinatura, mais um bônus de elenco de novo de 500 mil dólares. Então, temos aí um cap hit de 15,2 milhões de dólares e um dead cap de 1,2 milhões de dólares. Então, note, né, que você tem basicamente desses 4 anos de extensão, 2 anos bastante seguros para o jogador, e a partir de 2024 o contrato tem uma saída fácil aí para o Denver Broncos, ok? E aí agora na tela eu coloco para vocês, né, a estrutura do contrato do Tim Patrick, né? Então são 3 anos de extensão, então segue o ano corrente de 2021 e mais 3 anos, 2022, 23 e 24. Também mudou muita pouca coisa, que muda um pouco no bônus de assinatura, porque ele trouxe, né, parte desse bônus de assinatura, em vez de diluir em 3 anos, com a extensão você tem essa possibilidade de diluir em 4, né, os cap hits do bônus de assinatura. Então, aqui nós temos um salário base em 2021 de 3,384 milhões de dólares, basicamente o mesmo que ele já recebia antes de assinar a extensão. Ele ganhou aqui mais 750 mil dólares, né, por causa do bônus de assinatura, então isso vai dar aí um cap hit de 4,134 milhões de dólares, e ele deixaria aqui um dead cap de 11,5 milhões de dólares. Em 2022, o George Paton fez uma estrutura parecida com o que ele fez para o Courtland Sutton, né, de 1,535 milhões de salário base, né, os 750 mil dólares de bônus de assinatura, porque ele dividia igualmente entre os anos, e um bônus de elenco maior, aí, quase de 7 milhões, né, de 6,965 milhões de dólares, com um cap hit total de 9,25 milhões de dólares contra o salary cap do Denver Broncos, e ele deixaria aí um dead cap de 10,75 milhões de dólares. Esse salary cap aqui, esse dead cap aqui, perdão, ele não é exatamente esse valor, porque também tem uma pegadinha aqui. Mas, de novo, né, o truque do bônus de elenco bastante grande em 2022, em termos de cap hit, tem pouca influência, não muda muito para o salary cap, mas muda para o fluxo de caixa para o jogador. Então, aí é basicamente não gerenciando cap, mas sim gerenciando dinheiro do time. Em 2023, né, o salário base seria de 8 milhões de dólares, né, com bônus de assinatura de novo de 750 mil dólares e um bônus de elenco de 500 mil dólares, o que daria 9,25 milhões novamente de cap hit, e aparentemente um dead cap de apenas 1,5 milhões, né,
Só que, de novo, temos um truque aqui, né? Em março de 2022, 5,5 milhões desse salário base de 2023 já ficaria totalmente garantido, né? De forma que isso passaria a contabilizar aqui para o dead cap de 2023 e também de 2022. Então, aqui em 2023, né, apesar de parecer uma saída fácil de 1,5 milhão, na verdade, você teria que somar esses 5,5 milhões que ficam garantidos já em março de 2022. Portanto, o dead cap efetivo aqui seria de 7 milhões de dólares em 2023. Ainda teria uma economia, né, mas muito menor, uma economia de apenas 2,25 milhões de dólares. É uma saída? Sim, é uma saída do contrato, mas não é uma saída tão rentável assim para o Denver Broncos, né, para o nosso salary cap. E aí sim, a partir de 2024, né, o salário base de 9 milhões e meio, 750 mil dólares de bônus de assinatura e um bônus de elenco de 500 mil dólares, né, gerando aí um cap hit total de 10,75 milhões de dólares e um dead cap mínimo, né, que representa apenas aqui o bônus de assinatura de 750 mil dólares. Então, seria uma economia de 10 milhões de dólares. Então, a partir de 2024, né, temos uma saída realmente boa para os Broncos, que realmente economiza uma boa quantidade de cap hit. Então, essas foram as estruturas dos contratos, né? Podemos ver que o George Paton conta com os dois, pelo menos pelas temporadas de 2022 e 2023, né? E aí, ambos teriam uma saída fácil, né? Uma saída que economizaria bastante salary cap para os Broncos a partir de 2024, se essa for, obviamente, a vontade do time, né? Não fizeram, o George Paton novamente não fez nenhum malabarismo com o salary cap, simplesmente porque não precisa. Os Broncos, após essas assinaturas, ainda para o próximo ano, possuem 48 milhões de dólares aproximadamente de salary cap. Não é exatamente isso, porque o time ainda precisa assinar alguns jogadores, né? Mas é uma quantidade tranquila, razoável. O time pode fazer adições importantes, como, por exemplo, um quarterback de elite. E como poucos jogadores no elenco têm malabarismo no contrato, né? Isso significa que se precisar de mais salary cap ano que vem para um quarterback ou eventualmente para múltiplos jogadores, né? O time pode se utilizar aí, né? O nosso GM pode se utilizar aí de reestruturações de contrato ou até mesmo alguns cortes, dependendo do jogador, que liberaria mais espaço no salary cap. Então, tanto do ponto de vista de valores totais, que a gente já disse que foi uma pechincha, né? Ambos os contratos, mas a estrutura também não pesa tanto assim para o salary cap dos Broncos nos próximos anos. E a partir de algum ponto mais para frente, se ao invés de cortá-los, George Paton quiser mantê-los no time, mas precisar de salary cap, você pode reestruturar ambos, porque nenhum deles tem nenhum tipo de dispositivo já ou de estrutura mirabolante para gerar cap agora ao custo de muito cap hit na frente. Pelo contrário, é um contrato bastante balanceado, quer dizer, ambos os contratos são bastante balanceados ao longo desses anos, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Novamente, peço que se inscrevam no nosso canal aí, no Mile High Brasil, do YouTube, e nos acompanhem também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá bom? E se você puder, né, dá aquele apoio para a gente lá em www.apoia.se/Mile High Brasil. Tá aí o QR Code, se você quiser entrar diretamente lá na página do Apoia-se, né, do Mile High Brasil. E o seu apoio ele é bastante importante para a gente continuar aqui trazendo um conteúdo sobre o Denver Broncos para vocês, 100% em português. Tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fui!